Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos retomar a atividade 2B, leitura compartilhada de uma fábula, e em seguida fazer a atividade 2C, que é moral de fábulas. Bom, leia as duas fábulas e, na sequência, com o apoio do professor, responda às questões. Texto 1. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó senhor corvo, o senhor certamente é o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar a sua linda voz, mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: para o homem tolo, a fábula é oportuna. Texto 2. A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, não conseguia bicar a comida, machucando o seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde o seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gosta que te façam a ti. Bom, fazendo alguns comentários sobre essas duas fábulas, a primeira, a raposa e o corvo. Embora o corvo ele seja considerado um animal astuto e inteligente, nesta fábula nós percebemos que ele é enganado pela raposa. A raposa aposta no orgulho e na vaidade do pássaro para enganá-lo. Então a raposa ela elogia ele, destaca as qualidades dele e ainda sugere outras. Aqui nessa parte, ó, o Senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao Senhor. Então, o corvo acreditou nos elogios e, por vaidade, ele decidiu mostrar a linda voz dele também. Então, com isso, ele foi enganado, ele foi pego, né, nessa armadilha que a raposa preparou para ele. E ele deixou cair, então, o pedaço de queijo. Nesse texto, nós podemos observar que os personagens se tratam de animais, que é bem característico de uma fábula, e também está associado a uma narrativa. Quanto à moral dessa história, o que nós temos? Ambos textos, a moral ela não está explícita. Nesta primeira,
nós entendemos o quê? Que o corvo, ele foi tolo. O corvo, ele foi tolo ao deixar-se enganar pela raposa. Em nenhum momento do texto fala isso, que o corvo foi tolo, mas nós entendemos. E já na segunda, também não está explícito. Na segunda, na moral, o que nós observamos é um alerta sobre os perigos de deixarmos ser dominados pela vaidade e pelo orgulho. No moral, nunca faça com os outros o que não gosta que façam para ti, ok? Agora, respondendo às questões, vamos observar, discutir e anotar sobre os personagens. Qual é a característica que foi atribuída ao corvo? E a característica que foi atribuída à raposa? A raposa é personagem também da fábula Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nesta fábula é igual à apresentada no Corvo e a Raposa? Explique. Então, lembrando, qual é a característica da raposa? Nessas duas histórias, se vocês forem comparar, a característica é a mesma? D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características do personagem? Explique. Apesar do corvo ser considerado um animal inteligente, o que foi que aconteceu na fábula? Comparação entre as fábulas, a cegonha e a raposa e o corvo. Aqui temos as diferenças e as semelhanças do texto 1 e 2. Personagens da história, do texto 1 e 2. Características, citar palavras ou expressões usadas, das características dos personagens. O que acontece na fábula, resgatar a situação, o que foi entendido na moral e a forma como a história é contada. Então, se não couber aqui nessa tabela, pode escrever no caderno. Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. E agora nós vamos para a atividade 2C, moral das fábulas. Leia em parceria com o professor a fábula O Rato do Mato e o Rato da Cidade e logo após tentaremos descobrir qual é a moral. O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Um ratinho da cidade foi, uma vez convidado para ir à casa do rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. E lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram, espavoridos, para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo este susto. Escreva uma moral para esta fábula e discuta com colegas e com o professor. Então, essa fábula, ela apresenta um enredo e que começa construído segundo os princípios deste gênero literário, né? Então, ele tem um conflito que é estabelecido desde o início, onde o rato do campo ele vive pobremente de raízes e de ervas, e a partir dele a história se desenvolve. Entretanto, a solução encontrada mostra-se inviável para o rato do campo.
já que os 2 gatos que aparecem na fábula lhe parecem enormes e representam, portanto, a ele um sinal de perigo. Então, eu preciso que vocês expliquem a moral desta história, que é nada mais do que qual é o sentido desse texto. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a professora. Tá bom? Atividade da página 183. Por enquanto é isso, até a próxima. Tchau, tchau.